Olá, amigos da rede social, boa tarde, bom dia, quer dizer, né? Hoje estou aqui em Pindamonhangaba, no centro da cidade, vamos dizer que o local mais cultural de Pindamonhangaba, porque estamos próximo à Igreja de São José, atrás de mim o Palacete Tiradentes, a antiga casa de cadeia de Pindamonhangaba, e a Fundação Dr. João Romero, que é a Tribuna do Norte, vamos dizer que aqui é a área mais central, a área central da cultura de Pindamonhangaba, que tem uma faculdade que mestra cultura aqui também do lado. E estou aqui para falar com um professor, filósofo e escritor, professor Luiz Henrique, né? Autor do livro Pichação, a Arte em Cima do Muro, que é esse livro aqui, muito interessante. Para quem não leu, procure saber aonde encontrar, que o professor que vai falar aonde encontrar o livro. E a gente vai falar sobre pichação, né? Como vocês podem ver, Pindamonhangaba, uma cidade no interior paulista, né? Que vamos dizer que estão poucas pichações entram na cidade, mas pichações em prédios públicos, prédios privados, né? Patrimônio público, patrimônio privado, praça, onde você achar, ter uma tag ou um picho. E a gente, além de criticar, ser contra, no meu caso eu sou totalmente contra a pichação em prédio público, em prédio privado, né? Entender esse lado que leva, né, jovens, pessoas mais velhas, adultos, né, a pegar uma lata de spray e sair pichando a cidade. Nada melhor que conversar com pessoa especialista que entende do assunto, que foi a fundo, que foi em loco, né? Conversou com os autores, né? Os artistas, vamos dizer, dessa arte, né? Que no exterior é considerado como arte. O professor aqui vai citar algumas coisas e a gente vai conversando sobre qualquer dúvida que eu venha a ter, que possa ser a dúvida de vocês também. Desde já, professor, muito obrigado pela sua disponibilidade, né? Primeira pergunta que eu faço para você: o que leva uma pessoa a pichar um prédio público, ou qualquer prédio, né? Bom dia. Então, eu acredito que o jovem hoje, o que leva ele a fazer essa pichação, a colocar a tag dele, que seria uma marca dele própria, no muro, é sair um pouco da invisibilidade, né? Eu acho que ele vê... A gente é bombardeado de informação, de propagandas, etc e tal, e ele é mais um, e ele fica se sentindo nessa, e ele enxerga essa possibilidade, né? Então porque a pichação ela é muito antiga, Esse meu livro ele trata assim, eu até fecho um pouco o espectro, trabalhando mais o movimento picho de São Paulo, né? Que a gente até fala da pichação com X, né, e não com CH, se você falar, fulana, eu te amo, né, aquela pichação com CH, que muita gente já fez, até com um carvãozinho, sim, né, sim. E brincava com isso aí. Mas a pichação com X, ela tem todo um protocolo um pouco diferente, né, e aí ele tem que ser trabalhado, os tipos de letras que vocês não conseguem ler, identificar muitas vezes o nome, mas ele, entre os companheiros dele, entre os amigos, eles têm o Ibope, né, que eles vão ganhando um reconhecimento. Eu acredito ter um pouco a questão do ego do artista mesmo, né, e de sair da invisibilidade na sociedade, de não ser mais um nada, um ninguém, um invisível, que ninguém nota, ninguém sabe quem é, e aí ele consegue um pouco de visibilidade, um pouco ali, também tem muito, olha, e o ambiente que eles formam, os grupos, né, que no passado já foi o que se pensa muito que eram gangues violentas, umas contra as outras, isso daí já foi superado. Hoje em dia tem um clima mesmo de harmonia, de até assim, é lógico, ainda tem alguns problemas, um não gosta do outro e tal, mas isso acontece até dentro do time de futebol, né? Então, mas existe sim um clima de harmonia, amizade, onde um ajuda o outro. Hoje em dia a gente vê crescendo muito também a pichação, a questão das mulheres, né? Tem até um movimento feminista dentro da pichação, das mulheres ganhar essa visibilidade também. Certo. Do meu ponto de vista, a pichação, né, ela, no passado, como a gente estava conversando, ela vinha numa questão muito ideológica, né? Era uma forma de expressão contra alguém, ou contra um modo de governo, ou contra uma sociedade que excluía e marginalizava as pessoas. Então as pessoas, né, vinham como picho uma maneira de se expressar contra aquele sistema. Hoje em dia, né, com essa interface de internet, como você falou, que as pessoas procuram um espaço para se expressar, para sair, para gritar para o mundo que ela existe. Será que isso não cai um pouco em coisa de passado, coisa antiga, essa cultura de pichar um patrimônio, em vez de a pessoa ter a facilidade de se expressar na internet, de fazer outros meios de expressar, em vez de pichar um patrimônio? Você não concorda? Eu acho que certamente hoje existem novos canais e muitos outros canais para aparecer.
Mas eu acho que não fica no passado. A arte, assim, é difícil ela ficar no passado. E pode aí o ouvinte estar discordando quando eu falo arte, né? Mas ela tem esse protocolo, quem faz nesse intuito, certo. Entendeu? Muitas vezes quem faz mesmo, ele faz esse intuito de arte, de registro. E eu acho que ainda tem a gente pegar Pindamonhangaba é uma cidade assim que talvez tenhamos menos, né? Mas se você pegar em São Paulo, eu vou dar um exemplo rápido, só de matemática, assim. Digamos que um aluno lá do fim de São Paulo, me foge o nome dos bairros mais distantes, e a professora fala para ele que vai ter uma oficina de grafite lá no Parque Ibirapuera. Grafite e picho são coisas distintas. Sim, exato. São totalmente diferentes. Mas aí a professora vê que ele rabisca o caderno dele, pichador, e a nossa sociedade tende a ver eu brinco um pouco com isso, né? O grafite como uma clínica de reabilitação do pichador. E muitas vezes o pichador não quer ser grafiteiro. Ele quer ser pichador, são bem diferentes, né? E aí tem As diretrizes de um pichador, ela tem um porquê que o cara sobe a 30 metros de altura para colocar tag, né? Isso, vamos dizer que seja até uma arte performática, né? Tem uma performance dele subir, o cara que faz muro, o cara que faz o jeguerê, que é um subindo. Quando você vê aquele muro lá atrás, que não tem escada, e você vê pichado lá em cima, às vezes sobe 2, assim, 3, e eles picham lá em cima. Você está falando muito que o picho é uma arte, né? Sim. E isso pode surgir como um tapa na cara da nossa sociedade, quem estiver vendo esse vídeo aqui. Ah, sim. Explique para mim que conceito que leva você a falar que picho é uma arte. Sim. Primeiro, eu vou falar aquela coisa aqui, né? Eu sou pai e sou filho, sou professor. Quando eu faço uma pós-graduação, sou aluno. Professor de filosofia, tá? Isso, fiz uma pós-graduação e aí eu sou aluno. Então, nada é uma coisa só. Certo. É isso, a sociedade é muito importante entender, porque às vezes a gente se cobra, até em questões pessoais. Às vezes você se cobra de ser tal coisa, você é outra também, né? Você é pai, mas você é filho. Às vezes você também tem que desabafar com alguém. Você não tem só ouvir os desabafos dos seus filhos e ser rígido com eles. Às vezes você tem que até receber um puxão de orelha do seu pai. Okay. Então, a pichação é arte. O que ela tem? Dentro do estatuto, eu busquei a teoria estética de Adorno, que ele fala que a arte, ele é um crítico da sociedade moderna. Ele fala, por exemplo, a música que nós temos aí, a Cláudia Leite, Ivete Sangalo, são entretenimento. São praticamente uma propaganda. A indústria cultural transformou a cultura em produto. E se a música dela, se a gente ouvir a primeira vez e não gostar, não bater e gostar, já vai ser descartada no mercado. Então ela tem aquele refrão chiclete que você ouve e já gosta. Okay. E aí surgem sucessos. Sim. E Adorno fala que isso não é arte, isso é uma receita de um produto que você faz todo mundo gostar. Sim. Não é que a gente vai ficar demonizando isso. Então, porque ele traz nisso aí a música clássica, por exemplo. Dificilmente você ouve uma música clássica na primeira vez e fala, nossa, que maravilhoso. Sim. Você ouve uma segunda vez, você tem que digerir a arte, você tem que entender muitas vezes um livro. A arte é um produto da sociedade. Certo? Sim. A cultura é um produto, um manifesto da sociedade, certo? Um contexto geral. A cultura em si. A arte, ela tem muito do universo do artista. Sim. E muitas vezes como ele vê a sociedade. Exato, e às vezes você tem que fazer uma imersão. Você tem que falar assim, o que ele quer dizer com isso? Sim. Uma poesia que às vezes ele não entende, os modernistas trouxeram muito isso, né? Fica a recomendação pneumotórax do Manuel Bandeira, que ele fala, o médico, e aí, o que podemos fazer no final? Só... Aí ele fala assim, não podemos fazer nada, podemos dançar um tango argentino. Sim. Aí você fala, o que tem a ver? O cara tá no médico, tango argentino, porque tipo, é uma marcha fúnebre. Sim. Tipo, você vai morrer, cara. Então aí você tem que fazer essa imersão no mundo de Manuel Bandeira pra você entender. O pichador, a música clássica, é a mesma coisa. Então Adorno fala que a verdadeira arte, ela vira as costas para a sociedade. Ela não quer fazer parte desse jogo de indústria cultural, de vender produtos, né? E é muito legal isso aí, porque a pichação, e ela tem que ter um protocolo. O que a gente repara, se você for andando por Pinda, e não é São Paulo, onde surgiu o movimento picho, o que a gente chama de tag reto, ele tem eles são feitos, eu vou pôr a mão aqui, na régua, ele tem que começar e terminar no mesmo tamanho, né? São letras puxadas, embora sejam pontiagudas, elas ainda têm muito do formato da anatomia humana, né? Tem a questão também a origem disso. Nos anos 80, o movimento rock muito forte em São Paulo. Se você pegar bandas Metallica, Iron Maiden, tem um visual de runa nas letras.
jovem da periferia de São Paulo, mesmo que não ouvia o rock, que ouvia o rap, ele olhava os cartazes dessas bandas e falava, meu, é legal esse estilo. E ele começou a escrever as tags dele, tanto de que se você pegar os mais antigos, Change, ele não fazia assim, ele fazia a letra de forma. Aí você falou, não, mas dá pra ficar mais bonito. Alguém com um estilo artístico falou, dá pra ficar mais bonito. E começou a desenvolver esse tag reto, a partir das runas. E eles, mesmo sem saber que a origem daqueles cartazes de rock vinham das runas. Então ele misturou essa cultura das runas com a periferia de São Paulo e foi montando uma coisa própria. Digamos assim, nas artes visuais, eu sei que muita gente vai discordar de mim, e discordar é saudável, né? Mas é a nossa bossa nova, que misturou o jazz e o samba. Aqui a gente foi misturando um negócio europeu com uma coisa daqui marginalizada e saiu a pichação. Então ela tem um protocolo, você tem que fazer o tag reto, no mesmo tamanho na régua. Então você não pode fazer de qualquer jeito. Esse protocolo é criado entre eles, Entre eles. Se você sair pichando qualquer jeito o seu nome, os caras não vão falar, você tá brincando, você é amador. Amador, você não é pichador. Entendi. Entendeu? Tem as formas, o rolinho, é uma cor só, ele tem que ser assim, senão já vira o grapicho, o bombe ou o grafite. Já tem outras categorias, né? Ele também não quer, isso aí é o que eu acho que mais a sociedade fica indignada, ele não quer dialogar com você. Ele não é tipo a Ivete Sangalo, Cláudia Leite, que quer te cantar uma música que você vai se emocionar. Ele quer que a escrita dele fala com você, mas não ele falar com você. Ele quer chocar. Sim. Ele quer e Adorno fala que tem esse sentido, assim, a arte. É aquela coisa de você tirar a pessoa do... Você tá vindo trabalhar, passou aqui e ficou indignado. Sim. O que mais seria aquele caminho seu de ir trabalhar. Chamou sua atenção. Exato. E tirou daquele seu movimento robótico do dia a dia, sim, de que você chega no trabalho e você não lembra nem que caminho você fez. Você fica aquele cara na cabeça uns 20 minutos só pensando, nossa senhora. E que seja com raiva. Que seja com raiva. Que seja com raiva, mas te tirou do automático. Sim. E esse é um dos também que a pichação faz. Embora, quando chega em lugares assim que é tão grande, né, eu acho que até a pichação perde um pouco disso. Que aí você já está acostumado, você não vê nem quando tem um picho novo. Sim. A não ser que nem quando eu estudava, eu estava estudando bastante, aí a gente fica caçando os novos, os antigos e vendo, né? Mas então, nessa teoria estética de Adorno que eu encaixei ele como arte, ele tem um protocolo, né? Ele não quer ser um produto cultural, embora hoje já tenha, você vê marcas de roupa que se apropriam da pichação. Então já é olha como é dinâmico. Já tem que se repensar isso. Será que a pichação não quer mesmo conversar com o mercado? Sim, já está perdendo a sua origem? Será? Não sei. Aí seria um novo estudo. Eu falar aqui agora seria uma previsão. Eu não sou profeta, eu sou professor, né? Sim. Então, E tem a questão dela vira com a sociedade, tem um protocolo, né? E são características assim, e tem características estéticas próprias. Então, disso faz aí o movimento artístico. Então é arte, então deixa de ser crime. Não, jamais. Se está na lei que é crime, é crime. Isso aí eu oriento alunos, eu falo, quando o policial parar você, não adianta você falar, olha... Quando fala que a pichação é um crime, será que aumenta o tesão, o prazer do cara continuar pichando em locais mais proibidos, por exemplo? Porque quando o cara sobe X metros de altura, ele está lá atrás do prazer, atrás do desafio, né? E quando a sociedade rotula como é um crime, ele se sente com mais vontade de desafiador lutar contra aquilo ou não? Eu não estudei a fundo esse princípio, mas eu acredito que sim. O que é, vamos dizer assim, o que é proibido, né? É mais gostoso. Tem mais gostoso. Então o pessoal vai atrás mesmo. Mas eu já vi movimentos de pichadores que eles querem mudar, se não me engano, de crime para contravenção. Porque até se a gente pensar, se a gente pegar cada jovem hoje que está com um pino de droga e uma arma na mão e a gente trocar ideia, um spray, a nossa sociedade fica melhor. Vai ficar toda rabiscada, né? Digamos assim, visualmente pode até virar o inferno, mas nós estaremos muito menos violentos. O picho e outros tipos de crime, eles estão associados, muitos ou não? Não. Eu não vejo... O cara que é traficante, ele é associado com um pichador. Não, e isso é muito curioso, porque a sociedade faz muito essa associação. Vou dar assim, o homossexual sempre foi marginalizado e também tinha essa associação. Há tempo, ainda bem isso é passado, né? Mas, por exemplo, numa escola aqui de Pindamonhangaba mesmo, picharam uma escola pública da prefeitura. E a comunidade ficou revoltada, os professores revoltados. E aí o traficante do bairro pegou os pichadores e falou, vocês vão apagar e vão pintar de novo. E eles foram. E a sociedade... E aí, pasmem,
Né? Para mim, isso não faz o menor sentido. A sociedade bateu palma pro traficante. Sim. Ou seja, não pode rabiscar o muro da minha escola, mas pode vender crack para uma criança de 12 anos. Sim, entendi. Para mim isso não faz sentido. Eu sei que eu sou, digamos assim, o chato de plantão, o professor filósofo, mas eu tava numa mesa do... Se é filósofo, você tem que analisar os dois lados da esfera, certo? Da moeda, né? Se eu chegar em casa e encontrar... Eu tenho 2 filhos, e encontrar um spray debaixo da cama dele, eu vou ficar muito mais feliz se eu encontrar um pino de crack. Sim. Entendeu? E assim, e aí eu tava numa mesa de sala dos professores e eles falaram, não, tá vendo? E o traficante fez gente que é traficante. Nós temos problemas de alunos viciados, né, relacionados ao crime, que já não tem expectativa de sair dos 18. E vocês estão, assim, não é bater palma pro bicho, mas vocês estão batendo palma para algo pior. Né? Se vocês me condenam, porque eu, de tanto estudar e conhecer esse meio, eu acabei gostando mesmo, assim, eu acho bonito a estética, né? Eu tenho algumas coisas que eu mesmo, alguns materiais meus que eu prego essa estética e tal, não faço em muro, não tenho essa habilidade também, mas eu acabei gostando, mas é pessoal, não está no meu livro o meu lado pessoal, não é uma biografia, né, de um professor que estudou, não, é um estudo filosófico, entendeu? Mas eu vejo assim que a sociedade está preferindo, tem que meter bala, então eu vou recriminar alguém que rabisca o muro. Ok, é crime, tá certo, não tá, né? Se você pensa isso, a lei tem que ser seguida, ok, mas o homicídio é um crime muito pior, tanto que as penas são muito maiores, né? Então a gente tem que ter uma calma e uma clareza para se pensar esse problema. Se a gente buscar entender o porquê que as pessoas fazem isso, buscar meios para trazer essas pessoas a conversarem, a dialogar, arrumar um espaço adequado para que esse pichador, que eu acho que não vai deixar de ser pichador porque ele vai buscar outros meios para se expressar, né? Não vai querer ficar numa sala trancada ou escrevendo, não sei o quê, porque a ideia não é essa. A ideia é mutilar o prédio público que vem da cultura, certo? Mas você acha que vai diminuir a questão da marginalização, vai diminuir muito a questão da cultura, as pessoas entender, a sociedade entender mais que esse prédio público pichado aqui, ele deve ser conservado, deve ser preservado da maneira correta, já que está todo fechado, todo trancado, todo sem cuidado, o cara vem aqui e picha em cima para chamar mais atenção. E isso acontece muito, a pichação servindo como uma denúncia do descaso. É o cidadão abandonado pichando o prédio abandonado. Isso aí acontece demais. Aqui eu fui criticado uma vez essas brigas de Facebook, né? E falaram assim, acho que foi da capela, e falaram assim, olha só, picharam, é o que você apoia. Aí eu falei, deixar cair tudo bem, né? Pichar não pode. Porque estão deixando cair, isso aí tá perigoso. Tá perigoso. Não é uma questão de perigo pra vida, né? Eu falei, então você tem que matar o pichador e quem defende, tem que prender, tem que fazer... Agora, deixar cair o prédio público, tudo bem. E aí sempre tem uma desculpa, né? Para nossas contravenções, isso aí é uma coisa que eu peço para a sociedade também. Para nossas contravenções, a gente sempre tem uma desculpa, né? O cara que dirige e bebe, ele sempre tem uma desculpa, mas é que não tinha transporte público. E você tá com um artefato de 2 toneladas que se pegar alguém, você mata. Uma latinha de spray, talvez se cair lá do 15º andar de um prédio, mate alguém. Talvez. E para acertar vai ter que ser uma loteria, né? Sim. Mas então, para as nossas contravenções, para o pai de família que sonega o imposto, que para onde não devia porque conhece ali o fulano, que tem aquele esquema com a Zona Azul, né? Que bebe, dirige, todos nós temos. E aí para o outro a gente quer ferro e fogo. Então a mudança não começa também só eu querendo mudar o outro, tem que começar a mudar. Sim. Sabe? A maçã pode se excluir. Pô, está tudo rodando direitinho, será que eu vou realmente sair da linha porque eu sou o revoltadão? Não, mas eu tô tendo o que eu quero, tá tudo rodando direitinho, né? Eu penso nisso, porque até assim, às vezes eu paro na faixa de segurança se a pessoa atravessar e buzinam atrás de mim. Sendo que é obrigação na lei de trânsito você parar para o pedestre atravessar. E os caras buzinam. Então é esse pensamento que meu livro quer despertar. O quanto a gente é de violento. O quanto isso torna propício para sair pessoas pichando. Sim. Entendeu? Um prédio público é um patrimônio público. E qual é o acesso que nós temos a ele? Né? Eu, professor do estado de São Paulo, né? Dificilmente, eu já tentei, né? A ver alguma coisa dentro do Teatro Municipal de São Paulo. Eu só tenho acesso às paredes de fora dele. É muito caro, né? Nossos
representantes políticos sabem quanto ganha um professor, e aí a gente consegue ir para São Paulo, pagando os pedágios que nós temos, chegar lá, assistir uma peça, se ela terminar tarde, conseguir uma hospedagem para voltar no dia seguinte, não. Ou você faz isso e entra no consignado do banco, né, no empréstimo. Então, e eu sou professor, imagina um jovem que não tem, um jovem desempregado, se formou no ensino médio que não ensinou nada para ele, e ele saiu aí, tá na rua, e aí não consegue emprego. Qual que é o acesso que ele vai ter ao patrimônio público? E eu só queria fazer 2 parênteses aqui rapidinho, que eu fui na USP fazer uma palestra sobre isso, e um professor de história falou, ó, e ele a pichação, não estudei isso, mas a pichação ainda é um patrimônio histórico da periferia. É a única história que a periferia tem para contar, porque de resto, destrói as favelas, constrói outras, derruba prédio, faz outro, e vem, passa uma pista, né? Tem uma autora Carolina Maria de Jesus, que ela morava na favela do Canindé, que virou a Marginal Tietê. Então, não se sabe. A gente fala, nossa, mas favela do Canindé já existiu, já foi destruída e o asfalto passou por cima. Então ele fala, é um patrimônio histórico efêmero, mas Então é uma coisa a se pensar. Não estudei isso, não vi. Mas olha quantas possibilidades nós estamos tendo. E só terminar o exemplo daquele rapazinho que eu brinquei, que ele tá rabiscando lá, e a professora fala pra ele, olha menino, vai ter uma oficina de grafite lá no Parque Ibirapuera. Aí ele fala pro pai, fala assim, ó pai, vamos lá, Parque Ibirapuera vai ter, a gente passeia a família. Aí ele pensa assim, não sei quanto tá a passagem de São Paulo, digamos que seja R$3,90. 5 pessoas para ir, 5 pessoas para voltar, dá R$39. Para quem ganha 960, né? Será que dá? Não dá, né? E aí esse menino, o pai dele fala, você tá louco, meu filho, não dá. Não vai rolar. Ah, mas e pra eu ir? Não, só pra você ir comer alguma coisa já vai dar uns R$10. Não tenho. E aí o moleque não vai fazer oficina de grafite, ele vira um pichador. E aí o que as autoridades públicas vão dizer? Você teve acesso, você que não quis. Então tem que repensar até que acesso nós estamos dando. Até que acesso nós estamos dando. Então é política, assim, infelizmente, só é possível viver convivendo. Infelizmente não, felizmente. Convívio é uma coisa boa. Desculpa, eu me expressei muito mal agora. Mas felizmente, só é possível viver convivendo. Então eu tenho que pensar o que é melhor para mim, mas você está aqui também. Como é que nós vamos fazer isso funcionar? Entendeu? Antes, na nossa conversa, eu falei, o mundo não é o que a gente gostaria que fosse. O mundo é o que ele é. Então tem pessoas rabiscando. Eu acho que Pinda já teve problemas piores, naquelas brigas de Alto Cardoso e Crispim, que você ia com a família na festa São Benedito e a festa era destruída. Sim. Por eles, né? Brigando entre eles. Eu não sei se isso ainda acontece, né? Desde essa época eu não fui mais. Entendeu? E eu acho que esse tipo de violência ainda é dos males o menor, vamos dizer assim. É uma violência estética. E você vai pegar o muro, uma violência física. E isso acontece, só fechar essa coisa de conviver, num conceito filosófico, que o sonho de todo mundo, esse mundo que nós gostaríamos como ele fosse, é de uma ética para todos, uma ética social, né? E uma estética particular. Olha, tem uma ética para todo mundo, a gente segue a lei, mas eu me visto do jeito que eu quiser, eu deixo minha barba, mesmo estando branco, e é o meu estilo. E a gente sonha com isso, né? Mas na verdade, a nossa sociedade, se a gente pesquisar, ir a fundo, parar, não precisa pesquisar não, gente, para no café da manhã e pensa 5, 10 minutos. A sociedade faz justamente o contrário. Nós temos uma ética particular. Ah, eu bebi e dirigi, mas porque não tinha transporte público. Ah, eu fiz não sei porque não tinha. A gente sempre tem uma desculpa. A gente tem a nossa ética particular. E nós temos uma estética pública, né? Ah, você usa barba agora. Há 20 anos atrás, não usava. Aí você tem tal roupa, os saltos das mulheres, hora é fino, hora é grosso, tá na moda. E se você usar o salto errado no ano errado, você tá fora de moda, você não é nada. Se você usar a cor da roupa, tipo assim, como se as cores tivessem validade de 1 ano, porque já entrou outra moda, é outra cor, não tá usando mais o amarelo. Então nós temos uma estética pública e uma ética particular. E essa pichação, ela fere essa estética pública, mais do que a própria ética. Porque às vezes o cara vai falar, eu vou dar um tiro mesmo porque o muro é meu. É uma ética totalmente particular. Que se você pegar na lei, né, o homicídio é um crime muito mais grave. Sim.
Então, eu acho que isso que a nossa sociedade tem que... Eu acho que o Brasil, não vou expandir muito, né, ter filósofos universais, mas eu acho que o Brasil tem que pensar isso. A gente tem que construir essa ética pública, né, e essa estética particular, respeitar, o outro... A mulher está acima do peso, né, sem esses padrões de beleza que deprimem nossos jovens, né, e pensar, não, poxa, eu não posso fazer isso, não, realmente, porque se todo mundo fizer a mesma coisa que eu estou fazendo, vai ser ruim, não, poxa... e a gente tentar construir essa ética pública e essa estética particular, virar esse jogo. Entendi. Eu acho que aí vai ser um ponto, cara, eu acho que vai diminuir tantos problemas na sociedade, não só a pichação. A pichação eu acho que vai realmente, e eu acho que aí talvez ela tenha mais um caráter, estou sonhando, Tá. Eu estou planejando uma utopia. Sim. Talvez ela vai ter um caráter de arte mesmo, que eu falei que eu fui pra Califórnia, e você entra num ambiente todo alternativo de um café, onde você come e tal, e você vê as paredes, tudo muito interessante, e quando você vai no banheiro ele é todo pichado até no teto, e é um status aquilo lá, tipo assim, os artistas deixaram aqui, entendeu? E você tá num ambiente super gostoso, entendeu? Talvez isso, sem muros, né? Uma calçada que não é extensão da sua casa, uma calçada que é pro pedestre andar mesmo. Entendeu? Eu brinco, eu sou fã de calçadas, né? Aqui a gente tem do lado Taubaté, que é terrível. Sim. Eu acho que calçada é um local de convívio público, dessa gente de colocar essa ética, até eu tô andando e tá devagar na minha frente, poxa, mas eu tenho o ritmo dele, vamos respeitar e tal, né? Eu acho que o papo tá bom, se deixar o professor aqui, ele vai longe, hein? Palestrante sabe como é, né? Vai pregando a sua ideia até o fim do tempo. Mas aqui, como o tempo é curto, né? Quero desde já agradecer ao professor pela disponibilidade. O livro, esse livro aqui, professor, onde as pessoas podem encontrar? A editora Monstro dos Mares está aqui atrás, ó. Online tem o site e no momento, se eu não me engano, está esgotada a edição. Nós estamos já vendo fazer uma segunda edição ou uma reimpressão dessa primeira edição para disponibilizar mais. Eu tenho o PDF para a gente disponibilizar, porque assim, nossa, mas você vai disponibilizar? Eu acho que quem gosta do livro em mãos vai atrás. Sim. E aí eu ficar sentado em cima da informação e não repassar também seria uma falta de ética no meu ponto de vista. Então eu não sei se eu posso pôr um link lá. Pode. O professor aqui, ele vai deixar disponibilizado um link, né? Vou deixar o contato dele do Facebook também. Quem quiser entrar em contato com você no Facebook pode encontrar. Pode falar com ele. Deixando claro, professor, o senhor é pichador? Não. Não é pichador. O senhor acha que o picho é crime ou não é crime? Ele é crime. Ele é crime. Então as pessoas, foi um bate-papo bem agradável. Filósofo, professor, funcionário da rede pública estadual, cidadão como eu, como você, só que uma cabeça mais aberta, né? Então a gente, para melhorar a nossa sociedade, a gente tem que escutar todos, né? Então não só o nosso eu interior, tenho minha opinião, que também é crime, não considero como arte porque eu não entendo nada, nem Picasso eu consigo entender, as pessoas falam que é arte, né? A Mona Lisa para mim é um retrato de uma pessoa normal, eu não entendo que as pessoas... Mas a gente tem que buscar informação e agregar mais conhecimento. E assim a gente se torna um cidadão melhor. Desde já, muito obrigado a vocês que acompanharam nós aqui. Professor, quer deixar algum recado? Obrigado a todos também que ouviram até aqui. E se buscarem o livro, vocês vão ver, não é uma apologia à pichação. Ela é crime, ela é arte, ela é tudo. E assim, como eu digo, o mundo não é o que a gente gostaria que fosse, ele é o que é. E para ele ser o que a gente gostaria que fosse, a gente tem que trabalhar muito. A gente tem que abrir a cabeça mesmo, aceitar, porque tem que aprender a conviver. Ok, desde já, galera, obrigado. Assista até o final, curte e compartilha. Tchau, tchau.